Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à reunião, né, com a leitura da ata. Em seguida, a gente vai convidar o presidente do Itamaracá Prev, que está aqui presente, Dr. Cláudio, né, como a gente tinha marcado anteriormente, que hoje seria a data para essa reunião aqui com os vereadores na casa. Queria convocar o vereador Tonhão Amaral para fazer parte aqui da primeira secretaria. Eu acho que daqui a pouco o vereador do Zé está chegando, mas para a gente dando início à reunião. Primeira sessão do terceiro período ordinário do 4º ano da 15ª Legislatura, Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, realizada no dia 8 de junho de 2023. Peço a todos um minuto de silêncio para que possam fazer suas orações.
Passado 1 minuto de silêncio, passa a palavra ao segundo secretário, vereador Fabinho, para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos, bom dia, colegas vereadores, bom dia, público de casa, bom dia, público presente. Ata da 10ª sessão do segundo período ordinário do 4º ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada dia 20 de junho de 2024, às 10 horas, no dia 20 do mês de junho do ano de 2024, no prédio sede situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro. Reúne-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando presentes os senhores vereadores Ailton dos Santos Barbosa Aguiar, Claudete Maria de Lima, Edielso Bezerra Lins, Fábio Rogério da Cunha Amaral, João Antônio da Cunha Amaral, José Mário Medeiros Bezerra Júnior, estando ausentes os senhores vereadores Claudemir Pedro de Oliveira, Edmilson José Ramos Filhos, Gessé Azevedo de Andrade, José Palmeira da Silva Filho e Valmir Jerônimo da Silva. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Ailton Aguiar e secretariados pelo vereador José Mário e Fábio Rogério. Ao constatar haver número ilegal para reunir, o senhor presidente, antes de iniciar os trabalhos, solicitou que fosse feito 1 minuto de silêncio, para que todos pudessem fazer suas orações e, em seguida, solicitou o segundo secretário, o vereador João Antônio Amaral, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual, depois de lida, foi posta para deliberação, sendo aprovada por unanimidade, seguindo com os trabalhos. O presidente solicitou o primeiro secretário, o vereador Edielso Bezerra, que fizesse a chamada dos vereadores e, em seguida, a leitura do expediente do dia, que constou do ofício número 113 de 2024 do Itamaracá Prev. Após a leitura do expediente e não havendo matérias na pauta de votação, a presidência passou a fazer a chamada dos oradores. O primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Edielso Bezerra, que iniciou falando sobre a vinda a esta casa do ex-vereador Manuel Marinho, o qual comunicou que estava assumindo o cargo de secretário adjunto de administração do município. Falou que a folha de pagamento do pessoal está consumindo quase 80% da receita municipal. E, enquanto isso, o bairro do Forte Orange está degradado, assim como acontece nas demais localidades do município, com o prefeito realizando obras que dissolve rapidamente. Falou sobre a grade de atração para os festejos juninos da ilha é um superfaturamento no valor do pagamento das atrações que vem de fora. Falou sobre as deficiências na educação municipal. Falou em todas as áreas da administração municipal apresentam grandes deficiências, principalmente na educação, saúde e infraestrutura. E o prefeito vem fazendo paliativo para sanar os problemas do município. Falou que vem realizando o seu trabalho de oposição ao mal que está impregnado no município. Falou sobre a situação do calçamento e da ponte de Vila Velha. Falou sobre a convocação do diretor da Itamaracá Prev para prestar esclarecimento nesta casa, para esclarecer sobre a questão dos repasses patronal e dos servidores por parte do Poder Executivo Municipal, afirmando que é importante fazer uma convocação mais ampla para que todos tenham conhecimento do que está se passando naquele importante órgão. Finalizou chamando a atenção para que a população em geral não caia novamente nas ilusões e falsas promessas do atual gestor municipal nas eleições que estão se aproximando. A vereadora Claudete Maria foi a segunda a fazer o uso da palavra, a qual
externou a sua indignação pela demissão de uma senhora residente em Jaguaribe, a qual era lotada na Secretaria de Educação, prestando serviços na Escola do Sossego, e foi demitida por perseguição política por parte do secretário municipal de Educação e do gestor público. Finalizou afirmando que tal medida não vai fazê-la desistir de realizar seu trabalho de fiscalização e irá voltar outras vezes para acompanhar as obras que estão sendo realizadas na referida escola. O último a fazer uso da palavra foi o vereador Ailton Aguiar, o qual informou que a convocação do diretor do Itamaracá Prev ficou confirmada para o dia 8 do mês de julho. E em seguida agradeceu a Deus e aos companheiros vereadores por estar concluindo mais um período legislativo, e concluiu afirmando que continua seu trabalho em busca do melhor para a população da ilha de Itamaracá, e não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra e nada mais havendo para ser deliberado na presente sessão, a presidência deu por encerrado os trabalhos, marcando a próxima para o dia 10, para as 10 horas do dia 8 do mês de julho do concorrente ano, e em seguida solicitou que fosse feita a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente, pelos secretários e demais vereadores que desejarem. Sala da sessão da Câmara Municipal da Itamaracá, aos 20 dias do mês de junho do ano de 2024. Passo a palavra ao presidente. Eu coloco a presente ata em discussão. Não tendo quem discute votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Com isso, eu passo a palavra ao primeiro secretário, que ocupa interinamente, o vereador Tonho Amaral, para que faça a chamada dos vereadores presentes e, em seguida, o expediente do dia. Chamada dos vereadores, terceiro período do 4º ano da 15ª legislatura de 2024. Ailton dos Santos Barbosa de Aguiar. Presente. Aqui não, presente não. Claudete Maria de Lima. Claudemir Pedro de Oliveira. Edielson Bezerra Lins. Edmilson José Ramos Filho. Fábio Rogério da Cunha Amaral. Gessé Azevedo de Andrade. José Mário Bezerra Júnior. José Palmeira da Silva Filho. João Antônio da Cunha Amaral. Valmir Jerônimo da Silva. Presente. Bom, o expediente do dia. Indicação número 21/2024. Indico a mesa, após ouvir o plenário, cumprindo as formalidades regimentais e de acordo com o que determina a lei orgânica deste município, que seja feito apelo ao excelentíssimo senhor Paulo Batista Andrade, prefeito desta ilha, para que realize, através do setor competente, serviço de construção e pavimentação, asfalto, com drenagem em toda a extensão da travessa da rua Cisino de Barros Cabral, situada no bairro de Jaguaribe. Vereador Edmilson José Ramos Filho, autor. Indicação número 20/2024. Indico a mesa, após ouvir o plenário,
cumprindo as formalidades regimentais, de acordo com o que determina a lei orgânica deste município, que seja feito apelo ao excelentíssimo senhor Paulo Batista Andrade, prefeito desta ilha, para que realize, através do setor competente, serviço de construção e pavimentação, asfalto, com drenagem em toda extensão da primeira travessa da rua José Matias, situado no bairro de Jaguaribe. Vereador Edmilson José Ramos Filho, autor. Não tendo mais o expediente, eu passo a palavra aí ao presidente da sessão. Vereador Kita pediu em caráter de urgência, coloco o pedido de caráter de urgência em discussão, não tendo quem discute em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Indicação número 20/2024, indica a mesa após ouvido o plenário, cumprindo as formalidades regimentais, de acordo com o que determina a lei do município, que seja feito apelo ao senhor Paulo Batista de Andrade, prefeito desta ilha, para que realize, através do setor competente, serviço de construção de pavimentação, asfalto, com drenagem em toda a extensão da primeira travessa da rua José Matias, situada no bairro de Jaguaribe. Em discussão, não tendo quem discute em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Indicação do vereador Kita. Indicação número 21/2024, indica a mesa após ouvido o plenário, cumprindo as formalidades regimentais, de acordo com o que determina a lei orgânica do município, que seja feito apelo ao senhor Paulo Batista de Andrade, prefeito da ilha, para que realize, através do setor competente, serviço de construção de pavimentação, asfalto, com drenagem em toda a extensão da rua Cinzino de Barros Cabral, situada no bairro de Jaguaribe. Autor, vereador Kita. Em discussão, não tendo quem discute em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Não tendo mais nada no expediente do dia, a gente agora passa a convidar o presidente do Itamaracá-Prev, doutor Cláudio Galvão, para, junto com o doutor Lucas Barros e o amigo Pedro Medeiros, para compor aqui com a gente essa convocação que foi feita pela Câmara Municipal, né, com previamente agendada, para que a gente pudesse tratar, da questão do Itamaracá-Prev, né, tendo em vista que o Tribunal de Contas ele deu um parecer prévio, um dos motivos inclui a falta de repasse ao Itamaracá-Prev, Instituto de Previdência, de um total de R$ 4.201.287,77, sendo R$ 2.271.361,60 referente à contribuição dos servidores, que é equivalente a 50,59% das contribuições devidas, R$ 2.029.926,17 referência a contribuições patronais correspondente a 49,66% das contribuições devidas. Isso é um dado do Tribunal de Contas, e tendo em vista isso, a gente fez a convocação do presidente do Itamaracá-Prev, e também emitimos cópia, está presente também o presidente do sindicato, nosso amigo José, né, junto com a doutora Cristina, e também outras pessoas que compõem também o sindicato dos servidores públicos. Eu queria fazer com que quem tivesse as perguntas, eu vou pedir para Cláudio dar um início, né, tendo em vista que a gente viu essa situação, né, o parecer do Tribunal de Contas referente a esses valores, Cláudio. Aí a gente queria que você desse um início falando sobre isso, e aí os companheiros vereadores que tiver alguma pergunta, que já tiver anotado aqui ao longo, a gente vai anotando, e aí quem tiver a prerrogativa de responder, tanto o contador quanto o companheiro que está aqui, a gente vai abrindo espaço e a gente vai entrando nesse debate para que a gente possa ter um entendimento sobre isso. Tá à vontade aqui a tribuna. Pode ser nessa aí, Cláudio. Alô? Bom dia a todos. Bom dia, vereadores. Sobre essa questão, o Tribunal de Contas, ele julgou
pela informação também dada pela prefeitura. Então, nessa informação, chegou ao total de 4 milhões e alguma coisa. Isso. Mas, na verdade, o total de lá, do Itamaracá Prev, dá 734.303 de servidor e patronal 1.636.613,52. Eu não sei como foi assim, a conta, né, no caso do setor lá contábil, a chegar a isso aí. Acredito, não sei, acredito que eles tenham juntado o pessoal contratado e o pessoal cargo comissionado que não é efetivo para chegar a isso aí. Na conta da gente lá, dá esse total. Entendeu? Agora eu estou aberto às perguntas, no caso, né? Eu não sei o que é que vocês vão querer. Quer fazer uma pergunta? Do presidente, não, vai contar. Na verdade, Cláudio, foi colocado, né, e aí a gente viu do Tribunal de Contas, né, assim como eu mandei para o Itamaracá Prev, também para o sindicato, esse valor é referente ao patronal, né? Sim. Aqueles 14% que é descontado do servidor e é repassado no valor de 2.229.000, né? Que você aí disse que esse patronal está no valor de 1.636.000, não é isso? Sim. E 63.613 centavos, não é isso? Veja bem, quando a gente informa, essa informação que eu tenho aqui, eu estou informando a Iremar em 2 de julho, entendeu? Iremar é do Tribunal de Contas. Então, isso aí, se ele for pagar hoje, não é mais isso, entendeu? É mais, né? É mais. Agora, o que eu posso adiantar, ele fez o parcelamento. A semana passada ele executou o parcelamento. Então, com o parcelamento, certo? Eu não posso mais cobrar coisa que já está dentro do parcelamento. Entendeu? Se tiver algum tempo, é isso. eu não posso cobrar, porque se você compra um sapato, divide em 10, se você pagou a primeira prestação, eu não posso dizer que você está devendo. Agora, na segunda, se você dever, aí eu posso dizer que você está devendo. Então, se tem um parcelamento, eu não posso cobrar o parcelamento todo. Ele tem direito de pagar o parcelamento. Ele tem direito de pagar o parcelamento. Como já foi feito, inclusive, teve um prefeito aqui que deixou um parcelamento de 20 anos. Era para terminar em 2032. E o prefeito atual pagou. Adiantou as parcelas e pagou. Entendeu? Certo. Só fazer uma pergunta. Bom dia a todos. O que eu acho estranho, presidente do Itamaracá Prev, é que esse parcelamento foi exatamente há uma semana atrás, logo depois que a Câmara teve que fazer aquele inquérito né, administrativo para rever as contas. Isso é que eu acho estranho, porque só depois que a Câmara tomou essa decisão é que realmente a gestão pública procurou fazer esse parcelamento. Isso eu não posso responder, vereador, porque isso é da parte do Executivo. O que a gente tem que fazer lá, o que a gente é obrigado a fazer é cobrar. Isso aí a gente cobrou. Agora, nessa parte dele fazer o parcelamento só agora, aí eu não posso lhe responder, porque partiu de lá, né? Isso é que eu acho estranho. Uma outra questão também, que é crucial, importantíssima para a questão da previdência dos funcionários públicos, é a questão do Conselho Fiscal. Não existe Conselho Fiscal, mesmo havendo solicitações, e não foi feito.
ainda não foram nomeados os participantes do Conselho Fiscal. E isso é uma questão mais do que crucial, porque o Conselho Fiscal, ele desempenha um papel fundamental, importantíssimo na gestão previdenciária, incluindo os repasses das contribuições dos funcionários efetivos. E aí o Conselho Fiscal, ele tem que ter a fiscalização das atividades administrativas, ele tem que analisar e aprovar os relatórios financeiros. Então, todos os relatórios que foram feitos, realizados, sem o Conselho Fiscal, no meu entender, não está valendo de nada, porque tem que ter o Conselho Fiscal. Uma outra questão é o monitoramento e fiscalização dos recursos dos fundos previdenciários. Isso é papel fundamental para a questão do Conselho Fiscal. E uma outra coisa que é muito mais importante e que está acontecendo neste momento, neste local, nesta ilha do estado de Pernambuco, é que o Conselho Fiscal tem que denunciar as irregularidades. Como é que pode-se haver denúncia de irregularidade se não existe o Conselho para fazê-los? Isso é uma coisa que é de responsabilidade, e uma responsabilidade que o gestor público tem que pagar por isso. Ele tem que ser penalizado por não fazer aquilo que é de obrigação e de dever da gestão pública. O Conselho Fiscal também tem, numa ocasião dessa, o direito e a obrigação de convocar a Assembleia para discutir assuntos relevantes, que é de grande interesse para os funcionários efetivos da Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá. Por isso, meus senhores, isso é uma coisa que fica alarmante, uma coisa mais do que de irresponsabilidade que precisa ser feito. O gestor público tem que ter a consciência, o dever, a transparência para se tornar toda essa questão em pratos limpos, e é o que não está acontecendo nesse momento com Itamaracá Prev. Ou seja, com a questão da previdência dos funcionários públicos municipal, principalmente aqueles que realmente mais precisam, que são os aposentados e os inativos. Então, é necessário que se torne essa questão uma questão mais do que relevante, mais do que prioritário, mais do que maior do que qualquer um outro assunto, que nós, como vereadores, temos junto com os funcionários. E a questão do sindicato também tem uma grande responsabilidade sobre todas essas questões. Então, precisamos colocar isso. É dever nosso, como representante do povo, realmente tornar isso uma coisa transparente, legal. Muito obrigado. Eu posso responder? Pode ficar à vontade. Vereador Antônio, o que eu posso dizer? Estou falando. O que eu posso dizer é que eu estava contando aqui, eu mandei 12 ofícios solicitando a confecção dos dois conselhos, deliberativo e fiscal. Quanto ao conselho fiscal, o ano passado, só quem comparecia era uma servidora de nome Silvânia. O resto não ia.
entendeu? O que era que eu fazia? Não tinha quórum, certo? Porque como só tinha um conselheiro. Então a gente fazia a ata, informando que não tinha quórum, e ela participava das reuniões do Conselho Deliberativo. Porque quem delibera realmente é o Conselho Deliberativo, não é o fiscal. O fiscal já está dizendo, fiscaliza, certo? E o que eu posso também dizer é que essas cobranças que a gente fazia, eu informava ao Tribunal de Contas. E todas as vezes que a prefeitura pagava alguma coisa, digamos, se estivesse devendo R$1.000, pagasse 100, eu mandava um ofício para o Tribunal de Contas informando que ele pagou 100 e que estava devendo 900. Isso a gente fez em todo decorrer do ano de 2022, 2023. Agora, a gente como gestor de lá do Itamaracá-Prev, vocês sabem muito bem disso, que a gente não pode entrar na justiça contra o município, porque aquilo ali é uma repartição do município, é uma autarquia do município. Então seria a mesma coisa de Ailton estar dando entrada aqui num processo contra ele. O que a gente fez, a obrigação da gente, a gente não deixou para trás. A gente informou ao Tribunal de Contas e até mesmo ao Ministério Público. Agora o pessoal tem essa dúvida. Não, por que não mandou para o Ministério Público? O Ministério Público, pela súmula do Tribunal de Contas, a gente é obrigado a mandar no fim da gestão. Qual é a gestão? Não é os 4 anos. O fim de quê? Quando eu presto contas no dia 30 de março, certo? Aí eu mando para o tribunal. No próprio tribunal tem o Ministério de Contas. Se tiver alguma irregularidade, o tribunal passa para o Ministério. Mesmo assim, agora, com a reunião que a gente teve com a doutora Cristina, com José, de lá do sindicato, a gente achou por bem informar. Eu informei ao Ministério Público, mas já tinha esse processo de parcelamento em andamento. Entendeu? Só para explicar, para não ficar assim pensando que foi alguma coisa que o Itamaracá-Prev fez de irregular. As coisas que tem, para você ter uma ideia, eu estava conversando com o vereador Toninho agora, antes da reunião, e eu estava dizendo, eu não sou obrigado a chamar Conselho Deliberativo, nem fiscal, para comprar um ventilador. Eu sou obrigado se tiver uma licitação. Um ventilador, uma peça de computador, eu não sou obrigado. Mas José mesmo está de prova, porque José já participou do Conselho Deliberativo. Eu chamava o pessoal até para comprar um ventilador. Eu sou obrigado, lá o Itamaracá-Prev, a lei me obriga a entregar a prestação de conta todo dia 30 de março. Eu entrego, vereador, todo final de mês. O que eu compro, o que eu recebo, certo? O que a gente aposenta, tudo eu mando para o sindicato e mando também para o prefeito. A gestão que a gente tem lá é a gestão da transparência. Se ninguém foi lá perguntar, eu não posso buscar, não é? Mas o Itamaracá-Prev está aberto para quem quiser, vereador ou funcionário, ativo ou inativo, a gente está lá recebendo de portas abertas. É isso que eu tenho para dizer sobre o Itamaracá-Prev em termos de cobrança. As cobranças foram feitas. Eu tenho aqui essa parte aqui quase toda em termos de aviso de débito. Aí é como eu estou lhe dizendo, essa parte que o tribunal julgou em cima de 4,5 milhões, isso aí foi um erro até da contabilidade de lá, porque na contabilidade da gente não consta isso. Não consta isso. Outra coisa também, esse parcelamento que a gente fez agora, eles pediram, que a gente não pode fazer um parcelamento unilateral, não é?
A lei faculta ele fazer isso. A lei faculta. Então, o parcelamento foi feito em cima da lei, em 60 vezes, que poderia ser um parcelamento especial em 240 parcelas. Não tinha lei ainda. Tem a lei a 1246 e 1248, que prevê o parcelamento em 60 parcelas. Isso foi feito. Agora, digo a vocês, se no primeiro mês do parcelamento ele não cumprir o parcelamento, com certeza vai ter uma cobrança. Agora, eu não posso cobrar uma coisa que está parcelada. Não é isso mesmo? Pode. Vai falar. Não, é só ele ficar mais próximo. Ah, eu pus para cá. Assim. Tá ligado? Pode falar. Bom dia, os meus companheiros, né? A mesa legislativa, bom dia ao presidente, bom dia aos demais, bom dia ao pessoal que está presente e ao pessoal de casa. Cláudio, eu gostaria de saber, será que o Tribunal de Contas, nessa situação, ele mentiu? Só Sobre? o valor que repassou para nós? Eu não sei quem está mentindo. Eu estou só dizendo que lá, o que a gente tem lá, a conta que a gente tem, não dá 4 milhões e meio. Entendi. Como eu estava lhe explicando, chegou essa conta de 4 milhões e meio, porque o Tribunal de Contas, quando vai julgar as contas, tem que julgar a conta em cima de quê? Da conta que o município, o executivo manda. Acredito, eu não sei se foi, acredito que nas contas que ele fez, o contador lá botou o pessoal do cargo comissionado, que não é funcionário, e juntou também os contratados, que também não são funcionários, para dar esse montante. Mas você acha que poderia ter acontecido isso com as pessoas que trabalham só em cima disso aí? Aí quando se diz assim, a partir de 2022, que não está repassando, poxa, não tirava os 14% dos funcionários? E por que não repassa? Isso é a minha indignação, entender esse Cláudio. Porque são pessoas que precisam, são pessoas que trabalham, são pessoas que deixaram de viver a vida para trabalhar e hoje são presos a uma prefeitura, a um gestor que não tem um pingo de dignidade por eles. É isso a minha indignação. Entendeu? É isso que eu não pense que nós vamos deixar em vão, não, viu? Porque vai continuar a fiscalização até ser resolvida essa situação do dinheiro que se tira dos que já, os 14% e do repasse do Itamaracá Prévio. A gente vai continuar a fiscalização, porque se depender de mim, eu represento a população, eu represento o Itamaracá Prévio, entendeu? Então eu vou lutar até o final dessa gestão para saber que deu o dinheiro que não foi repassado. Tá bom, Cláudio? Deixo bem claro aqui, não tenho nada contra, mas é um direito da população, então eu tenho que fazer essa fiscalização. Porque se todos fizessem isso aqui, Itamaracá não passava por isso. Os aposentados não estavam passando, o sindicato não estava passando, o Itamaracá Prévio não estava passando. Mas, infelizmente, falta fiscalização. Meu agradecimento, viu, Cláudio? Muito obrigado por você ter atendido o nosso pedido da Câmara para vir explicar. Mas fica ciente que nós vamos continuar a fiscalizar. Muito obrigado. Nada. Quer responder? Tem alguma pergunta, senhor? A resposta já foi dada, foi. né? Anteriormente. Isso. Bom, eu só gostaria de fazer um esclarecimento para os ouvintes de que a Previdência, qualquer uma Previdência, não precisa ser de Itamaracá, de qualquer município, até a Previdência oficial, o INSS, é uma pirâmide. É uma pirâmide, onde a base você tem que colocar 8
contratados, ou 8 efetivos, pessoas efetivas, concursadas, me parece que 8, para poder sair um lá de cima aposentado. E nós estamos num período crucial, que são de muitas pessoas que estão aí para se aposentar. São muitos. E não tem a base, não existe, não entra ninguém efetivo. Por quê? E eu pergunto a vocês, aos senhores, por que não entra? Porque o prefeito não quer. É uma administração voltada para o voto. Não homologou, nem vai homologar até as eleições. E agora não pode, eu acredito, nem possa mais por causa da lei. São 6 meses, dando 6 meses depois. E aí não pode, e aí a Previdência vai passar 6 meses aposentando, sem tendo recursos para pagar os funcionários. Isso é terrível. E é isso que realmente não pode acontecer de maneira nenhuma, não deveria acontecer. Isso acontece em Itamaracá. Infelizmente acontece em Itamaracá. Por quê? Porque quem está entrando concursado não tem a obrigação de votar em prefeito nem candidato a prefeito. O concursado, ele entrou por competência. Entrou porque passou no concurso público. Enquanto os contratados e comissionados vivem aí sem trabalhar, a maioria deles, e recebendo, onde poderia estar contribuindo com a Previdência de Itamaracá, ou Itamaracá Prev. É necessário se colocar nesta casa, neste município, mais transparência, porque a falta de transparência prejudica por demais ao desenvolvimento de Itamaracá e ao bem-estar da maior família de Itamaracá, que são seus funcionários. Por isso, meus amigos, é necessário que a gente faça isso. E aqui eu vejo uma pessoa competente, sentada aí, que é advogada do sindicato. Tenho certeza pela competência que ela tem. Ela pode fazer muito mais. Acredito que tenha feito, mas eu acredito também que ela possa fazer muito mais. Porque o sindicato, ele desempenha um papel dos direitos, das prerrogativas dos servidores públicos, nos direitos previdenciários dos funcionários efetivos. Por conseguinte, o sindicato, ele pode negociar com os trabalhadores, com os funcionários, para garantir que essas contribuições previdenciárias sejam feitas corretamente. Por isso, doutora Cristina, faça, por favor, em nome da Câmara, em nome de alguns vereadores aqui, tome este papel, esta função de fazer isso em nome daqueles que mais precisam, que é os funcionários do Itamaracá Prev. Muito obrigado. Eu acho que o presidente do sindicato também queria dar uma palavrinha, mas antes dele dar, eu gostaria só de fazer uma pergunta também ao doutor Cláudio, né? Quando foi informado, doutor, essas faltas de repasse ao Tribunal de Contas, quando bem o senhor falou, né, que foi informado, né, o senhor, a cada mês que não tinha um repasse, o senhor tinha informado, né, ao Tribunal de Contas que esses valores não estavam sendo repassados. Eu posso lhe passar todos os ofícios. Certo. Aí quando foi feito essa informação, automaticamente, tendo em vista que não foi feito o repasse também do patronal, né, houve uma irregularidade por conta do município, né, uma irregularidade. Essa irregularidade também foi coisa assim, às vezes ele pagava uma e deixava
deixava outro. E ficava acumulando, sempre acumulando. Isso. Entendeu? Mas na É o verdade caso que eu você entendo que o senhor fez a cobrança do valor, Fiz. né? Mas aí automaticamente esse valor ele criou uma irregularidade, né? Uma apropriação indébita, porque é um dinheiro Aí, no do caso, patronal. Aí, no caso, seria o do funcionário. Né? Isso, isso. Essa cobrança também foi feita para o Tribunal de Contas como irregularidade, informando a irregularidade. Todas as cobranças são feitas de forma geral, tanto funcionário como também patronal. Entendeu? A gente faz uma tabela, informa para o tribunal através daquela tabela, como eu mandei quando vocês fizeram o pedido, eu mandei uma tabela atrás informando o que foi que pagou e o que foi que tá para pagar. Isso. Entendeu? Certo. Eu queria pedir, mais algum vereador quer fazer alguma pergunta? Mais algum companheiro vereador? Eu queria pedir permissão ao coisa. Isso. Vamos. Isso. Já se configura crime aí quando o presidente diz que foi informado das irregularidades. Ele está confirmando aí. Vou pedir só, eu entendo. Eu queria que fosse bem claro, eu não estou aqui condenando ninguém não, mas a auditoria resolvia o problema do Itamaracá Prévio, uma auditoria séria, entendeu? Isso. Porque para ficar assim, não estou falando só do autor não, aí a auditoria vai buscar de lá de 2000 e para cá, quem não repassou, quem deixou de repassar, quem foi, aí a auditoria vai ter clareza e transparência para apresentar tanto ao vereador como aos servidores. Isso é o correto. Eu só escutei aqui, escutando, estava vendo que isso não ia chegar em nada. Em 2021, o prefeito nomeou o Conselho Fiscal. O Conselho nomeou o Conselho Fiscal. Inclusive, o presidente do sindicato fazia parte do Conselho Fiscal. Isso. Companheiro Manuel, eu entendo a seu pronunciamento, né? Mas aqui estamos com um representante, porque assim, a reunião é uma sabatina entre os vereadores e o presidente do Itamaracá Prévio. Mas eu sou servidor, vou respeitar. Eu sei. Eu queria até que o próprio, não estou aqui falando dele não, Isso. ele como participante do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e presidente do sindicato hoje, ele tem esclarecimento. Isso, ele vai vir aqui à tribuna. Defender o servidor, entendeu? Muito obrigado, desculpa aí pela quebra. Tudo certo. Presente. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, ao presidente, ao presidente de Itamaracá Prévio, a todo o público presente, ao servidor que estão aqui também do sindicato. Eu aqui venho esclarecer, primeiro, a resposta do nobre amigo secretário, o vereador aqui, que fala que a responsabilidade é só do sindicato. Porém, é da Câmara, que também tem um assento, tá certo? Porém, não, nessas reuniões nunca esteve presente. Sempre faltamos couro para a gente, até denunciar mesmo o Conselho Fiscal, que ele sempre passa para a gente o que está faltando, mas a gente não tinha. Eu não fui do Conselho Fiscal, fui deliberativo, certo? Hoje estou como presidente, mas quando aconteceu esses fatos com o Itamaracá Prévio, que eu vi na internet, primeiramente eu fui conversar informalmente com ele, marcando uma reunião, e fiz uma lista de questões junto a um ofício no dia 14 de junho, pedindo resposta à casa, que foi o Itamaracá Prévio. E salientando que todos, funcionários aqui que dependem do Itamaracá Prévio, sabem que a gente está deficitário. É uma casa que, se não tiver uma gestão bem organizada e também concurso periodicamente
a casa vai ficar sempre passando, como assim, colocando o parcelamento. Parcelamento quem? Fazendo a parte do, como se diz, o repasse, que agora não vem à mente, mas é o complemento da folha. Porque assim, o que o aporte, e hoje o que acontece? Itamaracá-Prev hoje vive de aporte. Eu hoje sou efetivo há mais de 22 anos, e a conta que é a conta podre, a 730, a gente hoje não tem um fundo lá garantido para mim, que vou me aposentar daqui a 10, 15 anos. Os 2008 para cá, tem sim. Tem cerca de quase 9 milhões investido. Mais de 10 milhões. Mas assim, eu estou falando do último relatório que eu recebi. Aí o que acontece? E periodicamente, eu sempre vou no Itamaracá-Prev e ele manda o relatório, porque se eu não ficar em cima, nossos direitos vão ficando como está aí. Ó. Faz agora um rombo, né, de novo, de quase 2 milhões, tanto patronal quanto do servidor. E o que acontece? Vive num parcelamento que um dinheiro que poderia estar investido na casa. E assim, respondendo a ele, é bom mesmo a gente ter sempre essa vista. Agora, assim, eu não sei como o Itamaracá-Prev hoje também é cadeira do gestor, se não cabe auditoria, porque se é do gestor, vai caber auditoria só se, assim, a Câmara, o sindicato, pedir, como a gente está pedindo, as informações de esclarecimento. Eu acho que só auditoria, só se uma nova gestão entrar, que a minha visão e pelo conhecimento que eu tenho é esse. E assim, eu vejo que assim é falho mesmo. A gente tem o conselho que mal funciona. Por quê? A casa mesmo aqui, eu fico questionando a casa, porque quando vai para lá, só vai 1, 2. Minha representante é mais de sindicato, quando ele vê aí, que vai lá, vai cobrar. E a gente precisa que cada um, tanto vereador quanto servidor, procure a ficar atento. Mas assim, é porque... Não, mas nem o sindicato... Calma. Não, é assim, é que a Câmara tem um assento lá que ele indica as pessoas para fazer parte da reunião, como o sindicato. O sindicato manda periodicamente. Assim que vai mudança, a gente coloca nomes novos. Mas é importante, sim, que vocês participem assim. Vocês não têm a cadeira lá? Quem é que é representante hoje da Câmara? Eu vou verificar ali com o Nido. Eu estou pedindo isso, inclusive, a ele aqui, José. Mas tendo em vista também esse assento do sindicato, né, só esclarecendo ao vereador Zero, né, que o vereador, enquanto fiscal, no fiscal da população, ele já tem esse assento. E a gente tem participado, você sabe disso, de qualquer reunião que é referente ao funcionalismo. Ao sindicato, sim. Ao sindicato. Estou dizendo assim, na parte de Itamaracá-Prev. Isso, mas o Itamaracá-Prev foi constatado aqui que o conselho não existia. Não existia, não é completo, não está completo. Então, se o conselho não está completo, não existe conselho, assim como foi falado pelo presidente do Itamaracá-Prev, para que a gente possa entender, né, que existe o conselho fiscal e o conselho deliberativo, não é isso, presidente? Existe conselho fiscal e deliberativo e o comitê de investimento. Isso. Esse comitê de investimento, ele tem também uma empresa para dar assessoramento nos investimentos, certo? E quanto também, para explicar, para vocês entenderem melhor, quem arbitra o cálculo da dívida não é o Itamaracá-Prev, isso é o Ministério da Previdência. Quando a gente vai fazer um parcelamento, quem faz esses cálculos é o Ministério da Previdência, nem o Tribunal de Contas faz isso, é o Ministério da Previdência. Quando se vai pagar, quando eles vão pagar, inclusive o pagamento está ligado ao FPM. Todo mês que chegar, o FPM já desconta o dinheiro do parcelamento nisso aí, entendeu? Quanto à auditoria que foram feitas aqui, o Itamaracá-Prev está aberto, as portas estão abertas para qualquer auditoria, qualquer um está lá aberto. Agora, bom explicar àqueles que não sabem
que estão se julgando a conta do prefeito, não é conta do Itamaracá Prévio que está se julgando. É bom saber disso. E para quem estiver falando, gosta de falar, de tudo, não tem problema, vá lá, porque geralmente é o que vocês dizem, essas pessoas que mais falam são as que nunca vão lá. Então falam por ouvir dizer. O bom é ouvir a coisa que está no papel. Eu ouvi aqui que a gente não cobrou, que não informou o Ministério Público. É mentira, está aqui, eu tenho um ofício aqui. Depois dessa reunião, se vocês quiserem, podem requisitar, eu mando todos os ofícios aqui. Agora, a gente tem que olhar também uma coisa. Em todo lugar teve, com essa pandemia, teve problemas, né? Teve problemas. E não estou cobrando, mas só estou alertando. Você vê, a própria Câmara está devendo ao Itamaracá Prévio. Já foi feito o pedido. Eu já fiz a cobrança. Pouca coisa. Mas me diga, é você que não quis pagar? Não, eu sei, eu lhe conheço. Mas não é isso? Entendeu? Agora teve a pandemia, a gente sabe disso, né? A arrecadação baixou, todo mundo é sabedor disso, né? Agora, é como eu digo, no horário de expediente, o Itamaracá Prévio está aberto para qualquer um, não só os vereadores, toda pessoa, e principalmente os críticos. Os críticos é bom ir lá, para saber como é que está a coisa, entendeu? Porque criticar por criticar é bom quando se critica, mas com alguma coisa na mão, né? E eu tenho aqui na mão provar o que foi que a gente fez. E outra coisa também, não adianta dizer... Qual é gente, Manuel, vou pedir ao seu companheiro que tá... A gente está com o presidente aqui, Por que Manuel. você não vai lá? Vá lá. Manuel. Vá lá. Sim. Manuel, vou... Sim. Qual é? Manuel. É porque você Gente, não entende a lei. eu vou ter que... Você não entende a lei, André. Companheiro... Você é muito técnico. Companheiro Manuel, o senhor representante do sindicato está aqui, meu amigo. Você veio para tumultuar a reunião? Porque o senhor é servidor, mas o senhor está com o seu representante aqui e já deixou suas perguntas com o Toninho. O senhor quer tumultuar a reunião. O senhor vai lá e tira suas dúvidas aí com o seu presidente. Seu representante está aqui, mas seu representante está aqui. Tá certo? O senhor quer tumultuar a reunião. Entendeu? O senhor está na Câmara de Vereadores. O senhor tem que manter o regimento, companheiro. Eu sei, eu estou entendendo. A gente deu a oportunidade, o senhor quer tumultuar a reunião. Tá certo? Que o senhor veio hoje aqui para isso. Pessoal, O senhor veio para tumultuar, o senhor vai tumultuar a reunião, viu? Porque o seu representante está aqui, o senhor fez algumas indagações ao vereador Toninho, a gente abriu para o senhor, mas o senhor veio tumultuar. Porque a gente está aqui para fazer as reivindicações e as cobranças. Eu acho que o senhor está se exaltando, peço ao senhor que se acalme. O momento que terminar a reunião, eu estou à sua disposição, o presidente também. Mas nesse momento dessa casa, o senhor tem que manter a ordem do regimento dessa casa. Seu nome, vereador. Ele não falou no seu nome, companheiro. Ele não falou nome, o presidente não falou nome. Certo, eu vou pedir ao senhor para se acalmar um pouco, para que a gente possa dar prosseguimento. Presente. E para concluir, né, visto que essa deficiência do Itamaracá Prévio, a gente vê que o gestor tem que se organizar mais, porque assim, querendo ou não, é dinheiro do servidor, que vai atrapalhar até na sua aposentadoria, porque um parcelamento não é o dinheiro... Desculpe, só uma pergunta. O gestor que você fala aí, quem é? O gestor, o executivo. Porque quando fala o gestor, não, o pessoal só assim, pensa que é o Itamaracá Prévio. Mas assim, ele tem que ver, porque assim, é um dinheiro do servidor, que é para ele repassar. Aí assim, também a gente pede também que continue a mandar os ofícios, tanto para o sindicato quanto para a Câmara, para a gente ter ciência dessas situações, porque é assim o que acontece. E os conselhos começaram a funcionar e ser colocado lá para a gente estar sempre atento. E assim, só para finalizar, agradeço, porque assim, a gente tem ali a doutora, que quando a gente viu isso, a gente primeiramente sentou com ele e
Fiz as perguntas todinho, perguntando quantos E servidores foram tinha respondidas. aposentado, pensionista, E foram respondidas. e a gente está tudo com a gente. O que Foi acontece? respondido? Nesse sentido, a gente viu que o valor é um pouco maior, né? É isso mesmo, até Isso. 2024 desse ano. E a gente pediu que fosse o quê? Resposta a ele. Ele disse, vou responder na Câmara, para ficar público. E respondi também através de ofício. Você Foi recebeu isso. lá. Foi isso mesmo. Foi. Mas assim, o que acontece é que a gente está pedindo esclarecimento da Marcaprev, que isso aí é a previdência nossa, Isso. do servidor, até dos próximos que vão entrar. E ainda indago, aqui precisa de concurso. Temos hoje 306 ativos e 180 aposentados e 40 pensionistas. Aí o que acontece? Temos ao todo, que é pago pela prefeitura, cerca de quase 600. Quantos temos contratado? Vamos ver essa situação aí, vamos melhorar, e a gente está precisando de concurso. Quando me aposentar, quem vai ficar para atender a população? E outros aí. A gente vê a deficiência de motorista de mente. Não vou me falar mais, mas a gente quer aqui que todos aqui fiscalizem. Veja esse nosso dinheiro aí, porque dinheiro público é nosso, entendeu? Tá certo? Agradeço, obrigado. Deixa eu só... Pode falar. Eu queria fazer só um minuto. Só queria fazer um esclarecimento ao presidente do sindicato, que ele, ao iniciar, ele se referiu como se eu estivesse culpando o sindicato. Eu falei aqui da prefeitura, falei do presidente do Itamaracá Prev e do sindicato. Eu apenas disse que o sindicato desempenha um papel decisivo dos direitos e prerrogativas dos servidores públicos, nos direitos previdenciários dos funcionários efetivos. E falei ainda que o sindicato pode negociar em nome dos trabalhadores para garantir que as contribuições previdenciárias sejam feitas, realizadas corretamente. Esse é o papel fundamental do sindicato. Nessa questão aí, eu, em momento nenhum, falei que o sindicato estava omisso, nem nada. Pelo contrário, eu até acredito que o sindicato tenha essa responsabilidade, porque está à frente também participando do sindicato, a advogada a doutora Cristina, que eu sei que é uma pessoa muito atuante. Só essa questão, senhor presidente. Aí. Certo, é só para também dizer, falar para o senhor, assim, quando eu respondi a primeira parte que o senhor falou, que era a responsabilidade do sindicato fiscalizar feito o conselho. E aqui eu respondi que não é só do sindicato, é também dessa casa, da Câmara, entendeu? Do jeito que eu tenho um assento lá para fiscalizar, a Câmara também tem, a Prefeitura também tem, tá certo? E assim, só foi essa resposta. Gostei quando o senhor falou que a gente representa. O sindicato representa sim. O sindicato representa onde a gente não tem partido. A gente representa o servidor. Por isso que hoje a gente é neutro e a gente busca só a resposta em defesa do servidor. Tá certo? A gente não puxa a bandeira. A gente está aqui só para... Isso é bom, isso é bom. Certo? Tá certo. E agradeço. Obrigado. Presidente, eu gostaria também de informar Certo. quanto foi que, quando eu entrei lá, eu peguei e quanto tem lá. Eu entrei lá no dia 1 de fevereiro. Peguei o Itamaracá Prev com R$4.894.674,46. Hoje a gente tem 10.089.249. Mesmo com essas dificuldades, está aqui, entendeu? Para quem quiser estar lá, está no portal da transparência, certo? E outra coisa também, que é bom informar a quem não sabe. Eu também sou funcionário. Eu preciso disso também, entendeu? Outra coisa, tem a lei diz que quando não houver verbas para se pagar
o funcionário, a prefeitura é obrigada a fazer o aporte, certo? Então, esse problema de, não, eu não vou me aposentar, não. Todo mundo está se aposentando. Só temos lá 2 contas, porque lá é segregação. Então, temos 2 contas lá. Temos a 43, que é a previdenciária, e temos a 73, que é a financeira. A previdenciária do pessoal que entrou depois de 2009, de janeiro de 2009 para frente. E a financeira é para trás, que eu sempre chamo até o fundo podre. Esse dinheiro dessa conta é o que a gente paga os funcionários, a maioria. Por quê? Porque na outra, de 2009 para frente, só tem 5 aposentados. 5. O resto tudo é na primeira conta, nessa 73. Entendeu? Então, hoje, a prefeitura está aportando mais de 500 mil para pagar a folha. Mais de 500 mil para pagar. Aí você pergunta, não, isso não foi repasse? Não. É o que o Toninho falou, está faltando concurso público, né? O que ele falou também é 1 inativo, quer dizer, 8 ativos para sustentar 1 inativo. E hoje a gente tem o quê? 1 para 3 no máximo. 1,5. Entendeu? As dificuldades são muitas. Agora a gente, e outra coisa, eu gosto de transparência. Tudo que eu faço lá eu chamo. Cristina está lá, Cristina foi lá com o José, pessoal do sindicato, fez um ofício, respondi. A gente conversa sempre quando tem uma dúvida, conversa. Cristina, José nunca saiu de lá sem tirar as dúvidas e também nunca saíram de lá sem saber e está reclamando e está criticando, entendeu? Então a gente está, como eu estou dizendo, a gente está aberto para qualquer uma pessoa, não só vereador, qualquer funcionário, que aquele dinheiro não é meu só, é de todo mundo, todo funcionário. Se vocês tiverem alguma coisa a mais a perguntar, estou às ordens. O que é interessante, Cláudio, Sim. é que realmente não dá para entender, não tem como uma explicação. Sim. Do gestor público todo mês, ou a maioria dos meses, fazer um aporte de 500 mil reais, onde ele poderia estar aplicado na saúde, na educação, na infraestrutura e principalmente no turismo, que cada dia vai de água abaixo. Não temos turismo, não temos nada, mas tem um aporte de 500 mil. Isso era sanado como? Colocando os concursados. Esse dinheiro arrecadado dos concursados daria para cobrir isso, e esses 500 mil ser aplicado para o povo de Itamaracá. E não jogado fora. Isso é dinheiro jogado fora. Essa é que é uma questão que não dá para entender. Como é que se deixa de colocar pessoas que vai movimentar recursos financeiros dentro do município, e simplesmente porque não pode trocar a cargos comissionados ou contratados por efetivos. Simplesmente isso. Se tivesse essa consciência de que o município precisa melhorar o quadro dos funcionários efetivos para poder o Itamaracá Prev fazer exatamente o que é a obrigação maior, que é garantir o pagamento àqueles aposentados e àqueles inativos, que são muito mais importantes que propriamente o aposentado. Então, é importante que a gente veja isso, e não dá para entender de maneira nenhuma essa questão simplesmente de uma decisão política ver prejudicando o povo mensalmente, o povo de Itamaracá. Não é possível que
que isso continue acontecendo. Por isso eu faço um apelo, já que não pode fazer esse concurso público, aí, aliás, fazer o concurso já foi feito, chamar essas pessoas que logo após passado esse prazo, que faça isso para o bem de Itamaracá, simplesmente para o bem dos funcionários, das famílias dos funcionários efetivos e inativos da Prefeitura. A doutora Cristina quer se pronunciar também, o sindicato. Bom dia a todos. Eu vou só esclarecer em relação à questão dos conselhos. Não é? A gente tem aí a questão do conselho paritário. O que vem a ser isso? Representantes da Câmara de Vereadores. Cláudio vai mandar um ofício, já mandou, pedindo que seja indicado pelo presidente da Câmara quem vai estar lá para olhar. Cláudio manda um ofício para o prefeito, para que mande também 2 pessoas. 4, 2 titulares e 2 suplentes. Para quê? Para ficar de olho justamente nesses repasses. E também do sindicato. Infelizmente, não se tem resposta dos ofícios. Então, não se forma o conselho. Então, a Previdência fica sozinha lá. Quem é que vai para as reuniões? Só os representantes do sindicato. Ele falou aí, Silvana Meirelles, indicada pelo sindicato. Silvana sozinha resolve? Não vai ter reunião. Então, veja a responsabilidade de todos desde o início, que não foi cumprida. Câmara não encaminhou os seus, Prefeitura não encaminhou os seus, sindicato caminhou sozinho. Sozinho não resolve. A luta nossa é muito grande em relação a essa Previdência há anos. Inclusive, para que os diretores da Previdência não sejam indicados pelo prefeito. Já iniciamos aqui, colocamos na Câmara uma lei, na época do prefeito Efraim. Ele atendeu o sindicato e mandou a lei para a Câmara, para que a Previdência fosse gerida pelo servidor público, escolhido pelo próprio servidor. Mas, infelizmente, não passou na casa. Os vereadores não votaram. Deveria ter passado. Quem estava aqui não votou. A luta da gente foi em vão. Concurso público, 10 anos. O sindicato fez requerimentos ao Ministério Público. Conseguimos, depois de 10 anos, um concurso. Infelizmente, não foi homologado, e agora não pode ser mais, porque era até 6 de julho. E aí, porque também a Câmara não entrou com ação para que fosse homologado? Porque o Ministério Público não entrou com ação para que fosse homologado, sabendo da dificuldade da Previdência. Não é? A Previdência está aí, como falou aqui o colega, a gente precisa de 8 para pagar a 1. Não é? E a gente não tem. A gente tem um cálculo atuarial feito pela Previdência, que o atuário vai dizer qual a necessidade de quantos precisam para que a Previdência seja equilibrada. Aí a Lei 97/17 diz, se a Previdência não tiver dinheiro, o Tesouro paga. E aí o colega diz, né, 500 mil repassado. Qual a finalidade? Por quê? Porque a Prefeitura não quer fazer concurso. E por que a Prefeitura não quer fazer concurso, minha gente? Para fazer lá seu voto de cabresto, isso aí. E aí, como é que fica? A responsabilidade está aí, gente, paritária. É do município, que aí, como o Emanuel falou e falou bem, né, culpado de tudo é o executivo. Porque ele tem a obrigação de repassar aquilo que descontou. Aí vem aí improbidade administrativa. Né? Aí vem aí apropriação indébita, que é crime. Já era para estar preso. Não é? E aí o gestor fez o único papel que ele pode, de cobrar o que não foi repassado por ofício, que aí quem quiser ver, vai ver, porque a gente foi lá
enquanto sindicato, verificar se o papel dele tinha sido feito. Os ofícios encaminhados para quem? Para os competentes. Tribunal de Contas. E aí, quando vem para essa casa aqui, as contas do prefeito não é nem rejeitada. Porque os próprios pares aí votam, mesmo sabendo que tem uma orientação do tribunal dizendo que não é para aprovar. E está lá dizendo que não repassou corretamente o dinheiro. Quem deveria pagar esses 500 mil era do bolso do prefeito, e não do bolso do servidor, e não do bolso do tesouro. Porque o erro é dele. Muito bem. E como é que o Ministério Público não toma conhecimento disso? Toma. Quando se é informado ao Tribunal de Contas, ele já deveria ter entrado com ação contra o gestor, não é a gente. Não é o sindicato entrar com ação, não é a Câmara entrar com ação. É o Tribunal de Contas encaminhar o erro para quem de direito, que é o Ministério Público, para entrar com ação de improbidade, ação do que for. Então, necessariamente, a gente precisa se unir, né? E aí cobrar o Tribunal de Contas. E aí, tribunal, as informações não chegaram? Você fez o que com ela? Já mandou para o Ministério Público do próprio Tribunal de Contas? Para tomar as atitudes? O que não pode é o servidor, todas as vezes, ser lesado. Porque a gente já foi lesado, a gente já foi roubado. Quem vai devolver aqueles 2 milhões? Ninguém. Inclusive, um dos já morreu. O juiz condenou para devolver. Devolver o quê? Que ninguém tem dinheiro. E quem ficou no prejuízo? O servidor. E, por conta disso, aumentou de novo. O servidor aposentado agora, se receber R$2.000, paga mais 14%, minha gente, depois de aposentado. Para cobrir o deficitário, que é a Previdência, que não é culpa do servidor. E o servidor paga o pato no final. Então, assim, como a gente tem aí um conselho paritário, a gente tem um comitê de investimento, que a companheira Luísa faz parte. Então, é bom que o servidor também acompanhe. É bom que o vereador também vá lá. Não tem problema nenhum. Bom falar, viu, Cristina? Desde que começou, nunca falta uma reunião. Exato. Por que o vereador Zero ficou espantado? Eu não sei da reunião. Por quê? Porque a Câmara não indicou. Quem era para estar lá, para dizer a vocês depois. Porque os dois que foram indicados iam dizer, presidente, está lá faltando dinheiro, está lá erro de Cláudio, está lá erro do prefeito. Ele ia fazer um relatório para vocês. Então, o que está faltando é a gente realmente tomar essa responsabilidade. E realmente cobrar de quem de direito, que é do prefeito. Ele tem a obrigação de fazer os repasses, tanto patronal como do servidor mais ainda. Porque é crime ele ficar com dinheiro que ele descontou. Então, o que é que eu proponho aqui? Que a gente faça uma comissão, enquanto Câmara de Vereadores, enquanto sindicato, e que a gente vai cobrar do Tribunal de Contas que atitude ele vai fazer juridicamente, porque não sou eu que tenho que entrar com ação, Cláudio não pode entrar com ação, a Câmara de Vereadores não pode entrar, mas a gente cobrar que o Tribunal de Contas, ele agilize. Porque necessariamente, mas eu quero dizer que a gente faça uma comissão juntos e vá lá. Porque eu estou cobrando sozinha, o sindicato está cobrando sozinho, a Câmara está cobrando sozinho, quando a gente se junta, a gente tem mais força. O que não pode é essa Previdência estar nessa dificuldade. A gente lembra aqui que, no governo anterior, um prefeito tem uma ilustre ideia de fazer... O que é que a gente tem? Quando o Cláudio fala que tem uma previdência financeira, a gente fala de uma massa segregada, que ninguém pode tocar nela. Está faltando dinheiro na primeira, mas não pode tirar da segunda, porque essa segunda já garante quem fez o concurso em 2009. Então, quem em 2009 para frente, tá beleza, mas a gente tem o quê? Que cuidar. Mas teve um prefeito aqui que veio dessegregar a massa, minha gente. Queria tirar o dinheiro que estava lá quietinho para botar na primeira podre. Graças a Deus, o sindicato estava aqui lotado com todos os servidores e a gente não deixou. A gente explicou que seria mais um desastre dentro da Previdência. Se a gente tinha um podre, ia ficar 2. Então, assim, o sindicato está alerta, tá, mas a gente só faz aquilo que está dentro da nossa limitação. A gente não é poder fiscalizador que possa tomar atitudes de realmente combater. A gente é um fiscalizador que a gente colhe e a gente corre atrás. Né? Mas eu acho que a Câmara deveria, sim, ter uma comissão de fiscalização permanente. Permanente. Vamos criar para a gente tirar essas dúvidas. Então, necessariamente,
O prefeito tem que tomar sua responsabilidade e, se ele não fez, ser punido. Chega disso, chega da Previdência estar lá, tendo sempre prejuízo, e aí o gestor que tinha a obrigação não foi punido em nenhum momento. Inclusive nesse fato, que é o mais grave, gente, que é o fato de descontar do servidor e não repassar. É crime. Então, a gente tem que correr atrás. E a gente junto fica muito mais fácil. Não é? E que o servidor entenda o que é uma previdência, o que a Câmara entenda como é que se dá a previdência. E a previdência se dá dessa forma. Né? Tem que ter esses conselhos paritários. Se a Câmara indicou Beltrano e Cicrano, ele tem que estar lá nas reuniões. Inclusive, que quem faz parte da reunião ganha R$30, para ver se incentiva o servidor a chegar lá. Porque nem isso, porque todas as previdências aí fora pagam R$400 por cada servidor que vai para a reunião. E aqui a gente buscou, junto ao Tribunal de Contas... você é do comitê, só do Conselho. Aí o que acontece? A gente juntou com o Ministério Público, e o Ministério Público chamou o tribunal e a gente fez essa reunião. Vamos... A gente tem que capacitar. Se a Ayrton está mandando 2 pessoas da Câmara, tem que capacitar, porque vai chegar lá e não vai entender de nada. Porque fala de financeiro, de investimento, de não sei, vai ficar todo mundo voando. Então, o que é que a gente combinou com o Ministério Público na época? Teve que pagar ao Tribunal de Contas para fazer um curso com esse povo. Para quando chegar lá, saber indagar, saber falar e saber questionar. Porque não adianta mandar uma pessoa que não entende de nada, porque vai ficar do mesmo jeito. Então, a gente precisa preparar as pessoas que vão para o conselho, para o comitê, porque trata de questão financeira bancária. Não é uma coisa fácil. Não é? Então, o que é que a gente precisa? Se organizar. A Previdência é importante para o servidor? Sim. Muito melhor do que estar no INSS. Então, é isso. Eu proponho essa junção, sindicato e Câmara, e vamos buscar. Obrigada. Quer colocar alguma coisa, Cláudio? O senhor Toninho quer colocar alguma... Quer dar sua contribuição? Eu já tinha, inclusive, anotado aqui, é uma sugestão, né? Eu sugiro que se faça uma reunião mais rápido possível, de urgência, emergência e tal, com o presidente da Câmara, o presidente do sindicato, o presidente do Itamaracá Prev, o pessoal que representa os funcionários públicos, para que juntos se elaborem um documento e se leve ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, para ter um final aí nessa questão da Previdência. Porque se realmente for estar sempre debatendo, vai terminar não acontecendo. Então, para acontecer, como disse bem aí a doutora Cristina, que realmente fez um esclarecimento aí sobre o Itamaracá Prev, sobre a Previdência, um esclarecimento muito bom, né, que eu agradeço por demais, porque realmente a gente tomou um conhecimento maior sobre a questão. Eu acho que se resolve dessa maneira, uma reunião urgente, se faz isso, se prepara um documento e se leva ao Tribunal de Contas. E, se possível, essas pessoas vão em comissão para que se dê o maior, essa questão seja levada em maior consideração pelo pessoal do Tribunal de Contas, porque é uma comissão, né, de peso, que são os representantes responsáveis, que quer exatamente a transparência do Itamaracá Prev em benefício dos funcionários efetivos e inativos. Mais algum companheiro vereador quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum questionamento? Pronto, eu acredito, né, que a gente saia daqui com essa situação, tanto o doutor Cláudio, a doutora Cristina, presidente do sindicato. Eu vejo que a grande dificuldade, às vezes, né, é muitas vezes o entendimento, onde a gente precisa, né, eu vou verificar, assim que sair daqui,
né, para que a gente possa ver se a indicação dos vereadores foi algum dos vereadores que saíram da casa, né, para que a gente possa fazer um ofício conjunto, assim como disse o doutor só para que Tonho. eu esclareça. Vocês já indicaram. Já indicou. Passou tempo, mas Isso. porque não tinha, ninguém queria. Isso. O sindicato também teve esse problema, ninguém queria assumir, né? Você Isso. já sabe, Isso. E a gente também, eu fiquei mandando os ofícios, depois que os ofícios chegaram, do sindicato e da Câmara, né? Quem faz o decreto é o município. Município. Né? Aí eu pedi a confecção do decreto e a indicação dos conselheiros de lá, no caso. Isso, Aí eu da recebi. prefeitura. Sim, é porque desde novembro do ano passado que eu estou mandando os ofícios para a prefeitura pedindo a indicação. Porque o mandato dos conselheiros só dura 2 anos. E o conselheiro que funcionou num conselho como presidente, ele não pode ter outro mandato. Aí eu expliquei direitinho. Aí quando foi essa semana, mandaram, o secretário de governo mandou para mim, mas sem os suplentes. Então eu fiz outro ofício, aí depois ele mandou o suplente, aí eu mandei um ofício para lá, já informando com todos o pessoal. Está faltando agora só eu receber o decreto de nomeação. Do município. Isso. Certo. Então, no caso, a gente vai fazer essas indicações. Vamos também sentar para depois ver essa questão que a doutora Cristina colocou de importante de ter essa comissão. Né? Enquanto ao concurso público, doutora, a gente comunicou ao Ministério Público, né? A Câmara fez o comunicado, pois até vou pegar a cópia para que seja protocolado lá no sindicato, como também a gente, assim que tomou ciência do Tribunal de Contas na questão do repasse, a gente também comunicou ao Ministério Público, né? Fez uma provocação ao Ministério Público dessa questão referente principalmente ao patronal, né? Que é um dinheiro que é descontado do servidor e que se fizesse o repasse urgentemente, né? Que ele tomasse. Então, assim, tudo que chega aqui a essa casa, a gente tem a prioridade de escutar, de debater, até porque se trata do servidor, e quem mais sofre é o servidor, com esse desgaste que está tendo, e a gente sabe que, como bem disse aqui, o grande caminho para isso é o concurso público, né? E a gente viu que precisa ser, urgentemente era para ser homologado, inclusive a gente teve com o representante aqui das pessoas que passaram junto com o presidente do sindicato, né, onde a gente protocolou uma reunião com o executivo e, infelizmente, a gente nem foi atendido, nem foi dada uma resposta a gente até o prazo. A gente, com o representante das pessoas que passaram no concurso, junto com o presidente do sindicato, a gente protocolou um ofício conjunto e a gente não teve resposta do executivo na questão da homologação. Então, assim, parte muito do gestor a questão de querer, né, fazer a questão do concurso público, minimizar esse aporte, como bem disse o companheiro Toninho, e enquanto Câmara, enquanto representante aqui nessa casa, a gente vai tomar as medidas cabíveis junto com o sindicato, junto com o Itamaracá Prev, para que a gente possa, de certa forma, resolver essa situação. Né? Então, a Câmara não tem medido esforço, não tem ficado omissa nessa questão de ter feito esses protocolos, essas situações com o Ministério Público, para que a gente possa dar andamento. E saindo daqui, a gente com certeza já vai reaver, companheiros vereadores, essa comissão, né, principalmente a indicação dessa casa, para que possa estar acompanhando de perto e a gente possa dar uma resposta mais rápida aos funcionários públicos da Ilha Itamaracá. Então, eu queria saber se mais algum companheiro vereador tem alguma pergunta a fazer ao companheiro Cláudio. Algum vereador tem mais alguma colocação a fazer? Então, eu queria, Cláudio, agradecer a sua presença aqui hoje para esclarecer essas dúvidas. Né? Vamos estar mais próximo ainda, por se tratar de uma irregularidade que a gente viu que existe por conta do Executivo, para que a gente possa tentar, como bem disse a doutora Cristina, juntos resolver essa situação do funcionário efetivo da Ilha de Itamaracá. Então, eu queria agradecer aos companheiros que esteve aqui presente, né, o doutor Lucas, o Pedro Medeiros, que está aqui também, o presidente do sindicato, José, a doutora Cristina,
né, e todos que fazem parte do sindicato da ilha. Eu queria agradecer e dizer, Cláudio, que vamos retomar essas conversas e esses ajustes que precisam ser feitos para que a gente possa, de certa forma, resolver essa situação, né? Só esclarecendo uma situação que o Cláudio botou aqui, Cláudio, e eu quero também deixar público registrado aqui, né, que quando o senhor falou que a Câmara também devia, né, a questão do Itamaracá-Prev. E, na verdade, é um reajuste, né, que foi solicitado pelo Itamaracá-Prev. O não pagamento não existe, existe a questão do reajuste, né, que foi feito, e o jurídico também já está resolvendo, e por esses dias a gente vai estar resolvendo, deixando bem claro. O que eu quis só mostrar, assim, porque cada um tem suas dificuldades, Isso, né? isso. Mas não estou dizendo que você não vai pagar, que eu conheço você e sempre a gente nunca teve problema com o pagamento, né? Não só para ficar ativo de esclarecimento, né, para que a gente não possa, lá fora, como bem você falou, distorcer o que foi dito. Não, mas isso aí é normal, porque tem muita gente que não conhece da coisa, aí quando chega, sai daqui, distorce a coisa. Isso. Não vai lá, mas distorce. Verdade. Isso é normal. Verdade. Então, eu quero agradecer. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra, fazer as considerações finais? Então, com isso, eu quero agradecer mais uma vez a presença e dar por encerrada a reunião. Estou à disposição, viu? Obrigado. Queria só marcar a reunião para a próxima terça-feira, a segunda reunião do período.